Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no material de peso, hein? Para quem está de olho no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E especificamente, vamos analisar o caderno de número 4, focado em gestão de pessoas, um tema, assim, crucial. Sem dúvida. E o material já começa com uma questão central, né? No setor público, que é um ambiente com regras bem próprias, onde não se pode, por exemplo, contratar e demitir com a mesma flexibilidade do setor privado, e onde o salário nem sempre é o maior motivador. Como que se constrói uma equipe de excelência? Essa é a grande questão que a gente vai explorar. Exato. Então a nossa missão aqui é desempacotar esse guia, sabe? Entender as ferramentas que a administração pública tem para atrair, para desenvolver e, claro, manter seus talentos. Acho que podemos começar pela fundação, pela base de tudo. Depois a gente mergulha em como medir o valor que as pessoas agregam e, por fim, o que de fato mantém a motivação. Perfeito. E o ponto de partida que o professor Lessa nos dá é a estrutura clássica de Chiavenato. São 6 processos de gestão de pessoas. Funciona como um mapa mesmo, para a gente entender todo o ciclo de vida do servidor na organização. Certo. O primeiro processo, então, é o de agregar pessoas. Basicamente, como é que a gente traz gente para dentro? Isso. Envolve recrutamento e seleção. E aqui já tem a primeira grande diferença do setor público, que é fundamental. A porta de entrada para cargos efetivos é o concurso público. É uma forma de recrutamento externo que garante isonomia, impessoalidade. Já para os cargos em comissão, aí temos a nomeação. Ok, entendi. Uma vez que a pessoa entrou, a gente vai para o segundo processo, que é o aplicar. O que ela vai fazer, certo? Exatamente. Aqui entra o desenho do cargo, as responsabilidades, as tarefas, mas também, e isso é muito importante, entra a avaliação de desempenho, que é basicamente a forma de medir como a pessoa está executando essas tarefas. Até aqui parece um fluxo bem tradicional, né? Contratar, dar um trabalho. Onde é que a abordagem mais moderna da gestão de pessoas começa a aparecer com mais força? Olha, começa justamente nos próximos 2 processos: recompensar e desenvolver. Recompensar vai muito além do salário. Envolve benefícios, reconhecimento e desenvolver. Desenvolver é o coração da coisa. É sobre capacitar, treinar, preparar o servidor para o futuro. É aqui que a organização deixa de ser só reativa e passa a ser estratégica, investindo no capital humano. Entendi. E depois de investir, vem o desafio de fazer a pessoa querer ficar. E esse é o 5º processo, manter. Aqui a gente discute clima, cultura organizacional, qualidade de vida no trabalho. É tudo aquilo que cria um ambiente onde as pessoas se sintam bem e queiram permanecer. E para fechar o ciclo, o processo de monitorar, que usa sistemas, bancos de dados para acompanhar tudo isso. A ideia é ter uma gestão baseada em dados, não em achismo, sabe? Essa visão cíclica é ótima. Clareia tudo. E ela nos leva a um conceito que mudou o jogo na gestão de pessoas, que é a ideia de que não se contrata só um currículo, mas um conjunto de competências. É aí que entra o famoso acrônimo CAA, que o material destaca bastante. Exatamente. O CAA é a base da gestão por competências. O C é de conhecimento, que é o saber teórico, o que se aprende na faculdade, nos livros. O H é de habilidade, é o saber fazer, é a capacidade de aplicar aquele conhecimento na prática, transformar a teoria em ação. E o A? De atitude. Esse me parece o mais complicado de todos. É o querer fazer. É o mais complicado e, hoje em dia, o mais valorizado. A atitude envolve o comportamento, a iniciativa, a proatividade, a resiliência. Como o professor Lessa aponta no material, é muito mais fácil ensinar um conhecimento técnico para alguém que tenha a atitude certa do que tentar mudar a atitude de alguém que tem muito conhecimento, mas não tem vontade, não tem comprometimento. Por isso que os processos seletivos estão cada vez mais focados nisso.
Faz todo sentido. E se a gente volta para esse chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Isso nos leva direto para o próximo grande tópico. Como é que se mede isso? O que nos joga num dos temas favoritos da FGV, segundo o guia, a avaliação de desempenho. Exatamente, porque alinhar competências é inútil se você não consegue medir e gerenciar. O método mais antigo e talvez o mais conhecido é o de escalas gráficas. É aquela tabela clássica, sabe? De um lado, fatores como assiduidade, trabalho em equipe, e do outro, uma escala tipo ótimo, bom, regular. Parece simples, mas também muito subjetivo, não? Fica fácil um chefe marcar ótimo para todo mundo só para não se indispor. Exato. Esse é o maior defeito desse método. Ele é superficial e vulnerável a vários erros de julgamento. Para tentar resolver isso, surgiu outro método, o da escolha forçada. O nome já soa um pouco agressivo. Sim, a impressão que dá é que ele força o avaliador a escolher entre frases tipo este servidor é mais criativo ou mais pontual. Às vezes é uma escolha impossível. O objetivo é só impedir que o chefe dê nota máxima para todo mundo. É exatamente esse o objetivo. Ele foi desenhado para quebrar o que a gente chama de erro de tendência central, que vamos ver daqui a pouco. Ele obriga o gestor a fazer escolhas difíceis, a diferenciar as pessoas. Mas você tem razão, a rigidez dele é a maior desvantagem. Pode gerar frustração. Ok. Então temos um método que é muito subjetivo e outro que é muito rígido. Qual seria a solução que o material aponta como a mais completa? A avaliação 360 graus. Hoje ela é considerada o padrão ouro, assim. A ideia é que o servidor receba feedback de todas as direções, do chefe, dos colegas de mesmo nível, dos subordinados, dele mesmo através de uma autoavaliação e às vezes até de clientes ou usuários do serviço. O resultado é uma visão muito mais rica, multifacetada do desempenho. Tenho que admitir, na teoria parece incrível, mas o guia deve tocar nos riscos, né? Num ambiente de trabalho mais tenso, isso não poderia virar uma ferramenta anônima de vingança entre colegas? Esse é o ponto crucial. A avaliação 360 graus exige um nível de maturidade e confiança na equipe altíssimo. Sem isso, o que era para ser uma ferramenta de desenvolvimento vira um campo de batalha. Por isso que a implementação precisa ser muito, muito bem planejada. E falando em riscos, o material do professor Lessa alerta para algumas armadilhas psicológicas, alguns vieses que a FGV, adora cobrar. O primeiro é o tal de efeito halo. O que é isso? O efeito halo é fascinante e muito comum. É quando uma única característica de uma pessoa, seja positiva ou negativa, contamina toda a avaliação dela. Por exemplo, um servidor que é extremamente carismático, se comunica bem, ele pode acabar sendo avaliado como excelente em planejamento estratégico, mesmo que não seja o forte dele. O carisma cria um halo que cega um avaliador. E o inverso também acontece, imagino. Alguém mais introvertido, mas tecnicamente brilhante, pode ser mal avaliado em tudo. Exatamente. E o outro erro clássico é o de tendência central. Esse é o erro do avaliador que quer ficar em cima do muro para evitar conflitos. Ele dá nota média para todo mundo, ninguém é excelente, ninguém é péssimo. É como um professor que dá nota 7 para toda a turma só para não ter que lidar com a reunião de pais. O resultado é que a avaliação perde o propósito. Fica claro que avaliar é complexo. Isso está ligado a outra dupla de conceitos que sempre causa confusão: clima e cultura. O guia usa a analogia do iceberg, que é perfeita para diferenciar os dois. É a melhor forma de visualizar. A cultura organizacional é a parte submersa do iceberg. É a personalidade da instituição, sabe? O DNA. Ela é formada ao longo de décadas por valores, crenças, ritos. É aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Por ser tão profunda, é extremamente difícil de mudar. Entendi. Então, se a cultura é a personalidade, o clima seria o humor do dia? Perfeito. O clima é a ponta do iceberg, a parte que a gente vê. É o humor da organização, a percepção que os servidores têm do ambiente naquele momento. É algo superficial, temporário e pode mudar muito rápido. Uma nova chefia, uma reforma no escritório,
Tudo isso afeta o clima. Um clima ruim afeta diretamente a motivação. E imagino que um clima ruim constante pode ser um sintoma de uma cultura doente que está lá embaixo, submersa. E o material menciona que a gente pode medir os efeitos disso com indicadores bem práticos, né? Sim, principalmente dois: turnover e absenteísmo. Turnover é a rotatividade de pessoal. No setor público, isso se manifesta mais em pedidos de remoção, exoneração. Se muita gente está querendo sair de um setor, é um sinal de alerta. E o absenteísmo mede faltas, atrasos, licenças médicas. Índices altos aqui são um termômetro de que o humor do ambiente não vai nada bem. O que nos traz a questão fundamental: como manter as pessoas motivadas, para que o clima seja bom e a produtividade alta. É aqui que o guia entra em algumas teorias clássicas de motivação, que são figurinhas carimbadas nas provas da FGV. Ela vai contra o senso comum. É a teoria dos dois fatores. Ele diz que existem dois conjuntos de fatores no trabalho. O primeiro são os fatores higiênicos. Que nome estranho! O que seriam eles? São fatores externos ao trabalho em si. Por exemplo, o salário, as condições físicas do ambiente, a segurança no emprego. A grande sacada de Herzberg é o seguinte: se esses fatores são ruins, eles causam insatisfação. Mas, e aqui está o pulo do gato, se eles são ótimos, eles não causam satisfação. Eles apenas evitam a insatisfação. A pessoa fica num estado neutro. Espera, isso é uma revelação. Quer dizer que a maioria das organizações, quando tem um problema, joga dinheiro nele. Dá um aumento. Mas, segundo Herzberg, esse aumento seria como um analgésico. Ele alivia a dor, mas não te deixa mais saudável ou mais motivado. É a analogia perfeita. O salário é um analgésico. O que realmente gera motivação, as vitaminas do trabalho, são os fatores motivacionais. Estes são intrínsecos à tarefa: o reconhecimento, o sentimento de responsabilidade, a oportunidade de crescimento, o desafio da própria função. É isso que faz a pessoa querer dar o seu melhor. Fantástico. E a outra teoria que o guia aborda é a de McGregor, com as visões X e Y. Isso. São dois estilos de gestão baseados em duas crenças opostas sobre as pessoas. A teoria X é a visão pessimista. Ela assume que as pessoas são preguiçosas, odeiam o trabalho e a responsabilidade. E por isso precisam ser controladas, coagidas. A gestão do chicote, basicamente. Basicamente. Já a teoria Y é a visão otimista. Ela acredita que o trabalho é algo natural, que as pessoas são criativas, buscam responsabilidade e são capazes de se autodirigir. É a visão que fundamenta os estilos de liderança mais participativos, mais democráticos. Fica claro que a gestão moderna caminha toda na direção da teoria Y. Então, para a gente amarrar tudo isso antes da reflexão final, vamos fazer um checklist rápido. Quais são os conceitos-chave que quem está estudando não pode esquecer de jeito nenhum? Vamos lá, direto ao ponto. Primeiro, concurso público é a principal forma de recrutamento externo no setor público. Garante a impessoalidade. Segundo, a tríade CH. E lembrar que a atitude, o querer fazer, é o mais difícil e o mais buscado. Terceiro, o método de avaliação mais completo. Avaliação 360 graus, por ser a mais democrática. Quarto, a pegadinha clássica. Efeito halo, o erro de julgar o todo por uma única parte. Quinto, a diferença crucial entre clima e cultura. Clima é humor temporário. Cultura é a personalidade profunda. E por último, a joia da coroa da motivação. O que motiva de verdade é o conteúdo do trabalho, o reconhecimento, é um mantra que vale ouro na prova. Perfeito. Para encerrar nossa análise, o professor doutor Marcelo Lessa nos deixa uma mensagem inspiradora, baseada em Provérbios 27, 17. A passagem diz:
O ferro com o ferro se afia, e o homem pelo rosto do seu amigo. E a reflexão que ele propõe é poderosa. Ele diz que a gestão de pessoas no serviço público não é sobre gerenciar recursos ou controlar processos, é sobre afiar talentos. O desafio da motivação é ainda maior por causa da estabilidade, e a verdadeira chave é entender o ser humano para transformar um grupo numa equipe comprometida com o bem comum. É criar um ambiente onde um afia o outro, em busca da excelência. Uma reflexão muito forte para quem almeja ser um analista legislativo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tópico específico que gostariam de ver analisado? Deixem nos comentários. Até a próxima!